Como a taxa de juros afeta o preço das opções? É justamente sobre isso que nós iremos falar no nosso vídeo de agora. Fala, investidores e operadores globais, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula, e nessa aula eu quero falar sobre como mudanças na taxa de juros podem afetar diretamente as suas estratégias no mercado de opções. O que acontece caso a taxa de juros venha a subir? Ou o que acontece caso ela venha a cair? Como é essa dinâmica e onde entra a taxa de juros na fórmula do Black-Scholes? Tudo isso vai ser exemplificado nesse vídeo agora, tá? E para me acompanhar, eu trouxe o nosso querido e amigo PPT, os slides. Fechado? Então, como vocês podem ver, né, taxa de juros e ativos é a nossa introdução. Mudanças na taxa de juros afeta diretamente o nosso dia a dia. Ela afeta a economia, afeta também o mercado de ações, afeta o mercado de títulos, porque toda decisão, assim como na sua vida, nos investimentos também não é diferente, elas são baseadas entre o possível retorno, dado o risco que está sendo tomado nessa decisão. No mercado, o investimento que oferece o menor risco é justamente o título do governo americano. Ou seja, se você tem o menor risco, muitas vezes vale mais a pena você deixar nesse tipo de investimento, dado o retorno possível que ele pode vir a entregar. Então, todos os investidores, gestores e operadores no mercado estão sempre observando o que eles conseguem obter com a maior possibilidade de retorno e com baixo risco. Unir esses dois fatores é o segredo para toda e qualquer decisão na sua vida, assim como nos seus investimentos. E a taxa de juros afeta diretamente a rentabilidade dos títulos, portanto, toda a noção de risco e retorno do mercado. Todos os investidores buscam alocar o seu capital em um ativo com baixo risco e que possam entregar um alto retorno. E com as opções também não é diferente. Como nós temos a possibilidade, por exemplo, comprar algo muito seguro e que entregam um retorno ok, como era nos tempos de uma alta renda fixa no Brasil, qual o motivo pelo qual os investidores vão tomar risco, né? Ou seja, porque eles vão entrar no mercado de opções, porque eles vão operar day trade, ou porque eles vão se expor ao mercado acionário, sendo que eles conseguem uma ótima rentabilidade, no caso era 12% a renda fixa do Brasil, alguns anos atrás, com um investimento considerado seguro. É exatamente essa é a forma como os investidores e gestores acabam pensando sobre os ativos, né? Acabam tomando as suas decisões. A taxa de juros é um dos fatores, portanto, utilizado para calcular o preço justo de uma opção. O seu peso no cálculo, ele não é nada comparado com variantes como volatilidade e tempo, mas para se chegar no preço justo de uma call ou no preço justo de uma put com base nos cálculos de precificação de opção, nós acabamos colocando e adicionando na fórmula o componente taxa de juros, né? O custo oportunidade, tá? Adicionando esse ponto que a taxa de juros não é tão impactante no preço justo de uma opção como volatilidade e tempo, nós temos um cenário muito peculiar hoje em dia, que é justamente uma política de taxa de juros que não tende a oscilar muitos pontos base de uma vez. Dificilmente a taxa de juros nos Estados Unidos ou até do Brasil oscila 200 pontos base, ou seja, 2% em uma única reunião de mudanças na taxa de juros. Normalmente o que costuma acontecer são mudanças bem pequenas, né, de 0,25% ou 0,50%, ou seja, 25 ou 50 pontos base. O que faz com que a influência da taxa de juros não seja algo tão nítido e tão influente quando nós falamos na precificação e na mudança do preço da opção decorrente mudanças na taxa de juros, tá? Para entendermos melhor, né? Eu lembro quando eu estava começando, falavam para mim que tinham 5 componentes que afetavam o preço da opção, tinha tempo, volatilidade, taxa de juros, era um deles, portanto, só que ninguém trazia a fórmula de como o mercado acaba precificando o preço justo de uma call e de uma put, e, portanto, onde entra a taxa de juros no cálculo, né? Porque se a gente chega à conclusão de que a taxa de juros influencia no preço da opção,
Beleza, para calcular o preço justo, onde entra essa taxa de juros na fórmula? Então, existem dois momentos que você consegue observar a taxa de juros no cálculo de uma call, né? Ou no cálculo de uma put, de acordo com o modelo de Black-Scholes. O primeiro lugar onde nós possamos encontrar a taxa de juros é justamente no cálculo do D1, tá? O D1, ele também é conhecido como o delta, e o D2 é a probabilidade de exercício de uma opção, tá? Então, para calcular aquele que você vê aqui no cálculo da call, né? ND1, que seria o delta, e o ND2, que seria a probabilidade de exercício dessa opção, nós acabamos colocando no ND1, no cálculo do D1, a taxa de juros, onde aqui, ó, a taxa de juros é mostrada como R, e nós temos aqui o R na fórmula somando a volatilidade ao quadrado, tá? Então, esse é o primeiro momento que a volatilidade, que a taxa de juros acaba entrando na fórmula do Black-Scholes. E o segundo momento é justamente na fórmula do cálculo da call e no cálculo da put. Então nós conseguimos observar aqui que depois de KE, que seria justamente o strike de acordo com um logaritmo neperiano, nós temos aqui elevado a R vezes T, T sendo justamente o tempo de vencimento de uma opção. E aqui, no cálculo da put, nós também temos o R elevando K e o E, certo? Então, esses são os dois momentos onde nós temos a presença, né, do componente taxa de juros na fórmula. Perceba, como eu falei, a taxa de juros entra no D1, que é no cálculo do delta, e no cálculo da call ou put, elevando o strike da opção logarítmica, certo? Coisas que você deve entender. Vamos entender na fórmula, né? Até quando o mercado pensa, o que acontece quando cai a taxa de juros, o que muda na fórmula. Quando a taxa de juros cai, o D1, né, que é justamente esse componente que a gente calcula antes de precificar uma call ou uma put, né? Nós temos que encontrar esse D1, que é encontrado através dessa fórmula. Quando a taxa de juros aumenta, o D1 também aumenta. Quando o D1 aumenta, o ND1, que basicamente é o delta, também aumenta, e quando o ND1 aumenta, o preço da opção sobe. O contrário também é verdadeiro, eu acabo trazendo aqui para vocês. Quando a taxa de juros cai, o D1 diminui, e quando o D1 diminui, o ND1 também diminui, que é basicamente o delta, então quando o ND1 diminui, o preço da opção diminui. Tá? Então entenda que, por conta do cálculo, utilizar a taxa de juros, ele acaba influenciando, consequentemente, no preço justo de uma opção, dado o Black-Scholes. Então é assim que a taxa de juros acaba influenciando. Quando a taxa de juros sobe, o D1 ele aumenta, depois, consequentemente, o ND1, que é o delta, aumenta, e o delta entra no cálculo da call e da put, e, consequentemente, as calls e as puts também ficam mais caras, tá? Vamos aqui para um Excel, tá? Esse Excel o JJ acabou elaborando para a nossa turma do CDM, tá? Então a nossa maior formação para operadores no mercado de opções, e basicamente nessa planilha aqui você tem o Black-Scholes puro, tá? Um lembrete, se você quiser participar do CDM, as vagas ficam disponíveis, tá? Então aqui embaixo você tem, se quiser participar, manda bala, certo? Então vamos voltar aqui para a nossa planilha. Nessa planilha nós temos o Black-Scholes puro, tá? Onde nós podemos observar algumas coisas interessantes. Como a nossa aula é justamente sobre como a taxa de juros influencia no preço da opção, eu não vou gastar tempo mostrando para vocês o que é tudo isso daqui e como tudo isso aqui funciona. Porém, contudo, entretanto e todavia, se eu mudar aqui essa taxa de juros que está por volta de 1%, nós temos aqui o cálculo justo de uma call mediante aqui vários strikes e, enfim, outros componentes que não é algo que eu pretendo discorrer durante essa aula. Mas perceba como o preço dessas calls vão alterar se eu mudar a taxa de juros aqui, ó. Então, se eu jogar essa taxa de juros para 20, que é uma mudança bem brutal, olha como já tivemos um aumento nessas opções. 3,40, 2,91, 2,43. Se eu voltar para 1, 3,4, 2,56, 2,09. Porém, se essa volatilidade sobe, né, vai aqui para 80%,
aqui a gente já tem uma mudança bem mais significativa, né? Já foram 60 cents de aumento no preço da opção, decorrente ao aumento na volatilidade, e que para a volatilidade sair de 30 para 80, é basicamente algum evento ali que aconteceu. Agora, para a taxa de juros subir de 1 para 20, meu amigo, isso daí realmente é um evento catastrófico que a gente está presenciando, ou alguma política super anti-inflacionária que acabamos adotando, né? Então são eventos realmente fora da curva de Gauss, né? Fora dos três desvios padrões, enquanto essa mudança na volatilidade 40 para 80 é algo bem comum e que a gente pode presenciar muitas vezes nas nossas operações e nos nossos ativos. Então perceba, quando aumenta aqui a taxa de juros, o D1 também aumenta, tá? Então o D1 aqui ele vai aumentar e por consequência o delta vai aumentar. E por consequência, o preço da opção também vai aumentar. Então perceba, ó, vou mudar aqui, ó, 2035, 1683, 1467, né, aqui é negativo. Então se eu mudar aqui para 20, por exemplo, ó, 160, aqui também aumentou, ó, 1451, vamos voltar lá para 1. Aqui era 0.929 e agora que eu subi para 20, ele subiu para 0,9.52 e, portanto, o preço da opção também aumentou. Então é exatamente aí que a volatilidade acaba entrando para calcular o preço justo de uma opção. E quando esse preço justo é elevado, normalmente o mercado corresponde com um aumento no preço dessas opções. Essa afirmação não é verdade apenas para a call, tá? No cálculo da put, a taxa de juros ainda estará no D1 e também na própria fórmula elevando o KE. Fechado? Então são nesses momentos que a taxa de juros acaba entrando na fórmula do Black-Scholes e é assim que ela influencia no cálculo da fórmula, dado que o mercado está sempre pensando nesses dois pontos, como eu vou buscar o melhor retorno dado o menor risco. Fechado? E a última coisa que eu quero explicar nessa aula é justamente o Rho, né, que é uma das gregas que basicamente são indicadores, né? O que o Rho indica quando nós tratamos do mercado de opções? Ele mede o impacto de uma mudança na taxa de juros no preço da opção. Ou seja, quanto a opção vai oscilar se a taxa de juros mudar 1 ponto percentual, né? Então, como vocês viram ali na fórmula, nós presenciamos um aumento ali de 40 cents naquela última call, mudando 19 pontos percentuais na taxa de juros, né? 1.900 pontos base. Então, perceba que na política de hoje de mudar 0,25, basicamente não influencia, né? Se a gente for até voltar aqui e mudar para 1,25, ó, mudou de 3,10 para 3,11 ali, essa última call aqui. Se eu colocar 1,50, mudou para... nem mudou aqui. Então perceba que a taxa de juros não é tão influente no cálculo do preço de uma opção quanto, por exemplo, nós falamos quando nós estamos falando de volatilidade ou de tempo, tá? Então, dando um exemplo aqui do Rho. Digamos que nós temos uma call no strike 30 e o Rho dessa call é 50, certo? Se o preço da opção estiver $1 e a taxa de juros estiver 1,5, se ela aumentar 100 pontos base, ou seja, 1 ponto percentual, então, teoricamente, a opção deveria valer, como o Rho é 0,50 e a opção está 1, deveria valer 1,50, certo? Lembrando que esse Rho ele tende a ser menor, dado que a influência da taxa de juros nas opções, ainda mais na política de hoje de poucas mudanças no ponto base da taxa de juros, não é tão influente assim, né? Não afeta tanto no preço de uma opção. Fechado? Então, essa foi a nossa aula, inclusive uma pessoa sugeriu para eu trazer esse tema, e se você tiver outra sugestão de aula ou de conteúdo, deixa aqui nos comentários, é super importante que você faça isso, assim eu vou saber se você está gostando e o que você quer ver aqui no nosso canal do Marketing. Um grande abraço e eu vejo você numa próxima. Tchau, tchau!